Agora a gente está vendo, infelizmente, esses reveses. Então, isso né? que dá um certo... Tribunal, uma certa angústia, né, da gente a ver gente tudo... fica chateado, né? Eu particularmente acho que isso é um grande erro judiciário. E principalmente o Supremo, né? Respeito o Supremo. Ninguém está defendendo aqui invadir o Supremo. Claro que não. Ninguém está defendendo ofender ministro. Deixar muito claro, né? Porque hoje em dia as coisas estão um pouco complicadas nisso. Mas o Supremo, embora a gente respeite, quando ele anula essas condenações criminais na Lava Jato, por razões que ninguém entende... Tá passando uma mensagem. Passa uma mensagem. O crime compensa. Anulou a condenação do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, que tinha $1,5 milhão numa conta na Suíça. Qual que era a defesa dele? Não é que o dinheiro não é meu. É que tá no nome de um trust. O que é trust? Essas estruturas corporativas para dizer que o dinheiro não é seu, mas no fundo, quem tem o dinheiro era ele, quem tinha o poder, a disponibilidade. Ele até usava uma expressão assim: eu sou o usufrutuário em vida do dinheiro, não sou o dono. Ué? Então, Nossa. enfim, mas foi condenado. Foi um caso ali de 2016. Cumpriu pena, até ficou 4, 5 anos preso. E de repente vem o Supremo esse ano, ou ano passado, e diz: não podia ter sido julgado na Justiça Federal, tinha que ser na eleitoral. Meu amigo, o que $1 milhão, $1,5 milhão na Suíça tem a ver com eleições? É um absurdo. E é uma decisão que manda um recado que o crime compensa. Mas é uma decisão arbitrária ou tá baseado, tem alguma brecha para fazer isso? Direito, não é matemática. Né? Não então, direito é interpretação. Não é uma soma que dá um resultado igual sempre. Exatamente, direito é interpretação. Mas assim, diante de mais de uma interpretação cabível, você vai decidir manter o criminoso condenado, que cometeu um crime de corrupção, que ninguém diz que é inocente, ou você vai anular por uma questão meramente formal. Que tem que julgar na justiça eleitoral. Essa decisão, né, com todo o respeito, é um absurdo. Manda o recado errado à sociedade. Quando a gente viu que o Brasil estava avançando no combate à corrupção, quando a gente vê esses criminosos sendo punidos, de repente vem lá, e é o Supremo principalmente, né, que profere uma decisão, tem que ser na justiça eleitoral. Então, gosto muito lá, por exemplo, do ministro Fux, que é o presidente do tribunal. Ele normalmente, inclusive, é vencido, voto vencido nessas decisões. Mas essa decisão do Cunha, a decisão do Lula também. O Lula tinha 2 condenações. Uma eu proferi. Outra foi uma colega juíza federal, corajosíssima, muito corajosa, lá de Curitiba, né, a Gabriela Hart, que enfrentou toda aquela pressão também do PT, proferiu a condenação. Tá? E o Lula era o presidente durante todo esse esquema de corrupção. Ele que nomeia os diretores da Petrobras. Né? E esse esquema de suborno, entre outras coisas, visava dar apoio político ao governo dele. E manter, né? E manter. E aí o Ministério Público optou, na verdade, por focar a acusação lá em Curitiba em duas situações que seriam ganhos patrimoniais dele, do próprio Lula, que é o tal do triplex e o tal do sítio de Atibaia. E por que teve essa escolha desses dois? Ele quis... Na verdade, assim, você tem um esquema muito maior. Sim, é isso que eu entendo. Tem um são 6 bilhões de reais. Mas eles acharam, na época, adotaram isso como estratégia, eles que definem essa estratégia. Falando eles quem? Ministério Público. Ministério Público, tá. Apresentar a acusação em cima desse enriquecimento patrimonial do Lula. Tá? Então, por exemplo, a Odebrecht e a OAS, que são 2 empreiteiras envolvidas na Lava Jato, elas fazem reformas no sítio de Atibaia, que o Lula utilizava como se fosse dele, embora não fosse o proprietário ali no título, mas ele vivia lá naquele sítio, tinha os bens dele lá, pedalinho com o nome dos filhos, babá. E a Odebrecht vai lá, e a OAS vai lá e fazem uma série de reformas. Nunca receberam nenhum tostão pelas reformas, né? Reformas que então beneficiavam o sítio que era utilizado pelo ex-presidente Lula. Qual que é a explicação? Qual é a defesa dele? Né? Nunca ouvi. Nunca teve? Ele nunca deu um esclarecimento. Disse que o sítio não era dele. Mas por que a Odebrecht e a OAS
fazem a reforma num sítio que ele utilizava. Parece até que tem jornais referindo ao sítio como o sítio do Lula, né? No passado. Tem